Pra você ouvir? Não parece que você tá. Aí. Vai, clica. Oi pessoal, boa noite. Aguardando um pouquinho o pessoal entrar e aguardando a Mari ficar tudo ok aqui para chamar ela também. Oi Di, oi Dani. Tudo bem, pessoal? Nayá, tudo certo? Estão me ouvindo bem? A dona entrou. Dona da página, né? Quero agradecer o pessoal aí entrando. Nossa primeira live aqui. A dona da página. Oi, Gi. Olha, sério. Peraí, fazendo microfonia. Vamos acertar isso. Acho que agora melhorou. Tá dando microfonia, pessoal? Não. Acho que parou, né? Não, tá dando ainda. Eu vou. Boa noite, gente. Ele tá pondo fone no site, fone live. Eu não sei, pra gente, não sei se o pessoal tá ouvindo a gente bem, o pessoal se puder dar um ok, e ver se não tá dando microfonia também, né? Tá bom. Tá tudo ok? Todo mundo ouvindo a gente? Ah, ok. Agora tá. De falou que tá. De falou que tá, tá. Então, pessoal, essa é a nossa primeira live, né? A intenção aqui da página que eu fiz para a Mari, que era para mim também aprender, que eu comecei a procurar, isso a gente já contou, comecei a pesquisar para tentar ajudar ela em alguma coisa. E aprendi bastante coisa, né? E estou tentando ajudar quem der e seguir a página que goste. Às vezes a Mari não aparece muito, eu dou até umas bronquinhas nela, porque ela também tem que aparecer, mas eu entendo, ela fica vendo de longe lá. Então, hoje a nossa live é com a Franciele. A Franciele Marcelo. eu vi uma postagem dela e comecei a seguir e achei legal as dicas que ela dava na página dela. E aí eu entrei em contato e convidei, né? Fiz o pedido para ver se ela queria aceitar, ela aceitou. E normalmente, se eu realmente começar a fazer essas lives, que seria mais desse estilo assim, que a gente possa aprender alguma coisa, né? Eu vou sempre procurar alguém que, além de poder ajudar, tenha uma história legal por trás, né? A gente teve uma história que a gente passou junto e eu começo a procurar as pessoas que também têm, além de que possa ajudar a página com dicas, ensinar a gente, tem uma história legal também, né? Para contar e por que abriu. E a Franciele tem uma história legal também, né? Eu achei muito legal e interessante. Elaine. Então, para não, como aqui é meio mais ou menos rápido, eu vou tentar chamar a Franciele e aí a gente inicia aqui. Mais para frente eu vou abrir a caixinha de perguntas. Quem quiser perguntar alguma coisa, eu vou deixar em aberto, tá bom? Vamos chamar a nossa convidada, que ela parece que já está aqui na live já. Elaine, boa noite, Elaine. Nós somos seu fã também. Alguém falou que a Fran é sensacional. Aí já conhece a Fran, tá vendo? Oi, Luciano, boa noite. Oi. Ah, eu coloquei. Olha a nossa convidada aí, Você tudo ouviu bem? Tá me ouvindo bem?
Oi, Fran. Aham. Vocês estão me ouvindo bem? Eu vou tentar mudar meu fone porque eu não tô ouvindo, tá? Só um minutinho só. Ah, tá bom. Tem que ter um fone igual o meu. A primeira normalmente é assim, a gente se enrola, depois a gente acostuma. Oi, Franciele. Oi, você tá me ouvindo bem? Vocês? Tô ouvindo bem. Eu vou só aumentar aqui, que tá bem baixinho pra mim, peraí. Tá bom. Pronto. Então, boa Tudo noite, obrigada pelo... Tudo certo agora, consigo ouvir bem vocês. Queria agradecer o convite. Também é minha primeira live, então estamos aí aprendendo a tecnologia. E eu queria dar boa noite para todo mundo que está na live, todo mundo que está participando. Está sendo feito com muito carinho, com muita atenção para ajudar alguém, né? Ou muitas pessoas ou poucas pessoas, a intenção é sempre passar esperança e realmente ajudar alguém, né? Aí para a chefe, a Mari, não tinha falado ainda contigo. Ah, camisa. Aproveitar rapidinho então, mostrar a camisa, que é uma página também que a gente segue, que é muito legal. Eu venço todo dia. Então quem quiser depois pode dar uma procuradinha lá e seguir que é legal. Então, Franciele, eu queria que você contasse a sua história. Como começou a sua página, e você tem uma história muito linda também. Então, meu nome é Franciele, eu sou aqui de Piraquara, é uma cidade de região metropolitana de Curitiba. É bem próxima, aqui no Paraná. Sou formada há mais ou menos uns 3 anos. Tive um caso na família, né? Meu pai teve câncer lá em 2012. Então, faz uns 8, 9 anos por aí, né? Então, resumindo a história, ele teve câncer, eu não era da área da saúde, né? E aí, eu com 19 anos, toda aquela complexidade com quem já viu o paciente com câncer ou teve algum familiar, sabe, né? Que é bem complicado, não é fácil, né? Então, ele teve um câncer de laringe e de lá pra cá a gente foi caminhando junto, né? E daí, lá em 2014, eu decidi pela área de saúde por conta dele, da nutrição, e foi assim, até o momento que ele partiu, né? E nesse momento, eu percebi, assim, que a oncologia, pelo menos no local onde ele foi tratado, era muito escasso. Então, a gente ouvia muito do médico, que nutricionista não sabia nada e não sei o que, sabe? Bem assim, eu não entendi o porquê. Porque, pro meu ver, mesmo sendo uma pessoa leiga, né? A nutrição era tudo naquele momento. Eu não sabia como fazer o manejo de um sintoma, o que podia dar ou não dar para ele. O que a gente faz para limpar a sonda? Então, são coisas pequenininhas, né? Mas que fazem toda a diferença para o paciente, faz um conforto, né? Se você pode aliviar um sintoma para o paciente, é menos uma coisa para ele se preocupar, é menos um sofrimento, né? Então eu senti muita falta disso, né? E daí, de lá para cá, eu me formei, eu procurei, né, informações, me especializei, fiz cursos e, coincidentemente, eu não atuei na área nesses últimos anos. Atuei em restaurante, em hospital psiquiátrico e tal. E, coincidentemente, ou não, porque na vida nada é por acaso, não é mesmo? A minha mãe, o ano passado, a minha mãe, ela descobriu um câncer gástrico, né? E foi assim, ela tinha sintomas muito leves, né? Então a gente já pensa que é uma gastrite, que era uma coisa assim, muito fácil de tratar. E nisso a gente descobriu um câncer gástrico, ele estava evoluindo, né? Não estava assim avançado, graças a Deus, mas também não estava pequenininho. E graças a esses exames de rotina mesmo, sabe? E daí, diferentemente do meu pai, eu já sabia muita coisa, já estava nesse caminho da oncologia há um tempo, tinha as nutricionistas, porque nesse hospital, eu acho que alguém aqui vai saber. Aqui em Curitiba, a gente tem um hospital chamado Erasto Gettner.
Então ele é muita referência no Paraná e no Brasil inteiro. E esse hospital tem assim, inúmeros profissionais, dá todo o suporte para o paciente, sabe? Então foi uma outra experiência que eu tive, né? Além de eu estar sabendo o que estava acontecendo, assim, né? Ter esse suporte do hospital e também o respaldo da unidade de saúde, que é de extrema importância, né? Uhum. Foi outra experiência. Mesmo assim, foi doloroso, é difícil, né? Você receber um diagnóstico, você lidar com isso, mas foi, assim, um pouco mais tranquilo, foi mais confortante, vamos dizer assim, né? Entendi. E você também acompanha sempre ela, que eu vejo lá, você sempre levando ela para todos os lugares para se cuidar. Já tomou a vacina, né? Tomou a Isso, segunda? isso, aham, ela tomou segunda dose recentemente, graças a Deus, né? E assim, é porque eles só tinham a mim como filha, né? Então, eu adotei, né, entre aspas, eu adotei eles como meus filhos. Eu não sou mãe, mas eu sinto o amor de mãe pelos meus pais. É estranho isso, né? Não é estranho, é muito Mas eu bonito. sinto muito forte, assim, sabe? Então, para mim, foi uma lição que, por mais que o tempo passe, eu acho que isso vai ser acontece com boa parte das pessoas, por mais que o tempo passe, o sentimento é o mesmo, não muda. Assim, um sentimento de amor, independente da pessoa estar aqui ou ter partido, né? O sentimento é o mesmo. Então, eu queria te fazer uma primeira pergunta que eu, mais ou menos olhando na tua página, eu vi e eu queria que você me desse uma explicadinha sobre isso. Uhum. Se você pudesse explicar sobre, eu já vi você comentar isso na página, sobre ciência aplicada na oncologia. Ah, sim. Tá lá na minha bio, né? Porque, assim, a ciência aplicada à oncologia, de uma forma resumida, é o quê? É o uso da ciência, né? Então, o que que é ciência? São dados científicos, né? Hoje em dia está muito em alta isso por conta do Covid, de uma doença nova e tal. Mas a ciência, ela é fundamental para a gente, nós, como profissional de saúde, né? A gente se basear as nossas orientações, o que que eu faço com o paciente quando ele está vomitando muito, ou quando o paciente passa por uma cirurgia, onde eu me baseio? Então, eu me baseio na ciência da nutrição, né? Existem órgãos aí que nos respaldam, vamos dizer assim, né? Eles nos guiam para as nossas decisões, tá? Então, não é algo da minha cabeça. É a opinião da Franciele. Não é. É uma opinião que eu vi lá no Instagram da fulaninha, que ela falou tal coisa, eu vou me basear naquilo. Não, não é assim que funciona. Então, por isso que a gente sempre coloca a ciência aplicada à oncologia, que é a ciência aplicada ao estudo do câncer. Claro, dentro da minha área, que é nutrição. Deu uma travadinha aí. Voltou. Entendi. Então vamos lá. Gente, tá travando aqui um pouquinho, tá? Tá travando um pouquinho, tá bom? Mas eu acho que... então tá bom. Podem falar agora. Então, no caso, a pessoa que chega para conversar com você e tirar uma informação como vai começar os tratamentos, o que ela pode fazer, o que ela pode se alimentar, cada paciente tem uma dieta diferenciada, né? Conforme cada tratamento. Sim. Uhum. Então, assim, o ideal, vamos pensar aqui no mundo ideal, né? Seria o paciente, no momento do diagnóstico, ele já começar esse acompanhamento nutricional. E por quê? Porque desde o diagnóstico até, vamos dizer, quando ele termina o tratamento e começa uma outra etapa da vida dele, que a gente chama de sobreviventes do câncer, né? Então, toda essa fase é importante o profissional nutricionista estar acompanhando ele dos sintomas, né? Dos sintomas, do enfrentamento à doença de modo geral. Geralmente os pacientes chegam no início, quando chegam no início, já com estágio de angústia, de depressão, e isso, querendo ou não, afeta o paciente, no apetite dele. O paciente às vezes chega com dor, dependendo da qualidade do tumor, né? O estágio da doença, né? Às vezes é uma doença que está no estágio lá
inicial, outros estágios são mais avançados, ou, né, num cuidado paliativo, que a gente chama já, né, quando se faz todos os protocolos e o intuito já não é mais a cura, e sim é o prolongamento e a qualidade de vida. Então, a gente tem que pensar assim, a dieta sempre vai ser individualizada. Isso para o paciente oncológico e também para outros pacientes e outras especialidades, né? Então, cada paciente é um ser único. Por mais que a gente coloque 2 pacientes, com o mesmo tumor, com a mesma idade, eles vão ser diferentes. Porque por mais que o tratamento em si seja o mesmo, cada corpo vai reagir de uma forma. Então, cada pessoa tem uma cultura diferente, né? Tá no estágio de vida diferente. Às vezes é uma pessoa mais jovem, outra pessoa mais idosa. A localização do tumor influencia bastante, né? Outros pontos, como se esse paciente tem um cuidador ou não, né? Se esse paciente é idoso, se esse paciente entende o que a gente fala, se esse paciente sabe ler. Então, todos esses fatores influenciam na individualidade, né? Se esse paciente usa dentadura ou não, se ele está conseguindo engolir ou não, né? Então, todos esses fatores. Isso. E também a resposta desse tratamento. Tem paciente que vai fazer um tratamento X e ele vai sentir só uma diarreia leve, um enjoo bem leve. Já o outro paciente vai sentir, então, efeitos colaterais mais fortes. Então, tudo isso exige um manejo nutricional, que a gente chama, né? De orientar o paciente em cada situação. Então, o paciente não fica dependente da nutricionista, né? A ideia é orientar e deixar que ele também tenha autonomia de entender o que está acontecendo e também receber lá as orientações por escrito para saber o que ele pode fazer em cada situação. Então, tudo isso interfere na individualidade de cada um, né? Quando eu comecei a fazer a quimio vermelha, foram 4, né? Um ciclo de 21 dias. As 2 primeiras eu passei muito mal. Porque eu não segui acompanhamento com a nutricionista. Aí me deu um estralo que eu falei assim, se tem lá, eu posso usar. Aí eu fui fazer a quimio e marquei. E foi muita sorte que eu consegui pro dia seguinte. Ai, que Ela me bênção, ajudou muito bom. tanto, que eu comecei a me alimentar melhor. Toda vez que a gente vai fazer químio, a gente faz exame de sangue para saber como é que estão as taxas. E com a alimentação que foi mudada, as minhas taxas só subia. Em vez de cair, que era a maioria cai, né? A minha subia. Então isso foi muito bom para mim. E isso é maravilhoso, né? Você ter a opção, eu vou ligar, eu sei que a nutricionista tá ali para mim, né? E eu sei, na página, né? Eu até não comentei, mas a página foi criada muito recentemente. Então, lá, se não me engano, foi dia 14 de março que eu criei a página, né? Com esse intuito de informar as pessoas, de ajudar de alguma forma. E muitos relatos, né? Muitos relatos de pessoas que não têm acesso a uma nutricionista, que é muito difícil por conta de transporte. Às vezes, o próprio médico desencoraja essa procura, desencoraja a importância de uma área da medicina, que querendo ou não, a nutrição é uma área da medicina, né? Assim como outras áreas, como outras especialidades que são fundamentais, né? A fisioterapia, a fonoaudiologia. E esse paciente sofre muito. Eu recebi um relato de uma moça, que ela mora no Rio de Janeiro. E ela tá com câncer de mama já com metástases nos ossos, né? E a gente tá ali conversando. Eu fiquei muito impactada e muito triste, assim, mesmo que a gente saiba o que acontece, a gente fica triste, né? Que ela, com câncer metastático, não tinha um aporte para dor, não tinha um aporte nutricional, porque o jeito que tratavam ela era como se ela já tá condenada à morte, sabe? Então isso dói muito. Se dói para mim, que eu tô bem de fora, imagine para o próprio paciente que já tá inserido naquele ambiente, assim, dolor, de sofrimento, de perda, né?
com um monte de sentimento, né? Mas é complicado. E a nutrição é muito importante para prevenir a perda de massa muscular, né? Nossa, Para foi muito manejar bom esses pra mim. isso, para manejar esses sintomas, né? E para o paciente evoluir para melhor o que ele conseguir melhorar, ótimo, né? Porque cada ser também é individual. Então, a O que é nutrição mais aí, assim como outras. difícil, o que é mais difícil, eu gostei muito da nutrição, porque quando a gente está fazendo químio, a gente não pode emagrecer nem pode engordar. Exatamente, Porque né? a químio é Porque feita pro nosso peso, né, doutora? isso, exatamente. A gente vai chegar num ponto que eu vou explicar mais sobre isso, mas assim, a quimioterapia, ela é calculada pro teu tipo de peso. Então, existem alguns mitos que é assim, a quimioterapia mata. Infelizmente, existe ainda esses mitos, né? E a quimioterapia não mata. Toda a equipe multiprofissional que está ali, os enfermeiros, oncologistas, né, os médicos, eles vão calcular a tua quimioterapia de acordo com o teu peso, de acordo com o teu estado nutricional de hoje. Então, nada vai ser para, se tiver mais malefícios do que benefícios, vai reduzir a dose, né? Para o paciente conseguir concluir o tratamento, né? Então, isso é muito importante. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa aqui, que normalmente, né, no caso, acompanhava a Mária, que faz o tratamento, logo depois da quimioterapia tinha muita náusea e vômitos, né? Então eu vou te Aham. perguntar, tem uma diquinha aí para ajudar isso? Tem várias dicas, várias. Então, assim, geralmente, quando o paciente já começa com essas náuseas, né? Tem paciente que evolui muito para vômito também. Mas para náuseas, o ideal é assim, fracionar as refeições. Parece meio clichê a gente falando para dividir as refeições, mas porque funciona, sabe? Não só para Nossa, náusea, para eu enjoo, fiz isso, né? né? Então, assim, fracionar em várias vezes ao dia. Por exemplo, eu não consigo comer um prato raso lá de mingau. Eu vou comer metade, porque eu consegui metade. Isso desde o café da manhã até a ceia, que é um lanchinho pós o jantar. Então a gente divide entre 6 e 8 refeições, né? Sendo as principais o almoço e o jantar, o resto são lanches, né? Então, começa por aí. Depois, a gente dá importância também para os líquidos. Então, água de coco, para quem gosta, é ótimo, né? Além de hidratar muito, né? Eu, particularmente, sou meio suspeita para falar, porque eu adoro água de coco. Amo, né? Então, uma peça-chave aí para hidratação. Água também, sucos de frutas, principalmente aqueles que não tem adição de açúcar, por favor, gente. Suco natural, isso ajuda muito, tá? Porque durante o vômito pode ocorrer perda ali de sais minerais e evoluir para uma desidratação, para maiores complicações, sabe? Então, cuidar com a hidratação, cuidar com a alimentação. O gengibre é maravilhoso, Por seja que em que tem chá, em todo, forma. por que que tem todo esse mistério do gengibre, né? Eu ia com ela, tinha chá de gengibre, bala de gengibre. Ela não Tudo de aguentava gengibre. tomar. Eu tô querendo tomar chá de gengibre, que aí que ela enjoava mesmo. Porque tinha Então, muito lá no hospital, então tu aham, entrava lá já cheirava gengibre. Então, como eu tava muito coitada, enjoada, gente. eu não queria nem ver gengibre na minha frente. Mas Era muito acontece, engraçado. quando é Mas demais. acontece. E eu até Sim, perguntei pra eles lá, vocês passam alguma coisa aqui no chão? Porque cheira muito ruim. meu Médica Deus. me Não era, era Ai, eu. meu O Deus. problema era eu, não era o chão, Sim, gente. Era tudo mas limpinho, maravilhoso. você sabe que a minha mãe aconteceu isso com água de coco. Eu colocava água Ah, de coco no lanche, colocava água de coco em tudo. Ela não pode ver coco, que até hoje ela tem enjoo de coco. Então olha. acontece. Então, assim, o que eu tava falando? Então, a temperatura também é bem importante, tá? Geralmente tem uma tolerância melhor
para refeições, lanches de morno a frio, tá? Se a pessoa, de preferência que a pessoa sempre tenha um cuidador, né, para várias coisas, mas principalmente para fazer alimentação, aquele processo de fazer a comida, aquele cheiro, pode interferir, a pessoa ficar mais enjoada, não querer comer, né? Acaba tendo trabalho fazendo a comida e não comendo. Exatamente. E assim, de modo geral, evitar alimentos muito gordurosos, com muito sal, açúcar, pimenta, porque isso irrita muito a mucosa do estômago e pode piorar ainda mais os episódios de vômito. No caso do gengibre, a gente sempre fala, tá? Para uso moderado. Pode ser em chá, em bala, sem açúcar, e também é em cápsula. Mas isso é tudo, se for em cápsula, tem que tomar cuidado porque é muito concentrado. E seria melhor que uma nutricionista pudesse orientar se for o caso de utilizar em cápsulas, tá? Mas a raiz em si já funciona perfeitamente. Dicas de frutas para aporte calórico. Falando em frutas, eu até esqueci. Para paciente com enjoo também, frutas cítricas ajuda muito, tá? Morango, laranja, lima, né? Limão, isso, limão. Muito Nossa, bom. limão, eu não suportava e era uma bênção. Pois é, Olha, ajuda muito em várias coisas, não só para enjoo, né? E com relação às frutas com aporte calórico maior, de modo geral, o recomendado para o paciente é no mínimo 3 frutas ao dia, tá? Aí a gente vai falar para variar, né? Não só ficar com uma fruta só e tal, porque todas são recomendadas, exceto a toranja. Aqui no Brasil não se consome muito, mas é uma fruta, ela é bem parecida com a laranja e ela incrível, é toranja o nome, ou grapefruit. Então, essa fruta geralmente encontra-se em mercado municipal, porque ela não é muito consumida e também não é daqui. E o problema é que ela interage mais de 85 quimioterápicos. Então, ela interage muito com a quimioterapia. É só essa exceção, sabe, de fruta. De resto, o paciente está liberado em consumir. As frutas que dão mais esse aporte calórico para paciente, por exemplo, com enjoo, paciente que tem uma maior dificuldade em se alimentar em grandes porções, né? Eu sou suspeita para falar também porque eu amo abacate. Então, abacate para mim é uma peça muito chave que dá muito certo na maioria dos pacientes. Então, uma fruta com gorduras muito boas, né? Que vão ajudar o paciente aí a controlar os índices de gordura no sangue. É uma fruta rica em potássio, magnésio, que existem algumas quimioterapias que durante esse período do tratamento, o paciente elimina muito potássio, magnésio, e ele acaba tendo problemas de internamento por conta disso e tal. Então, para mim, abacate é peça-chave, tá? É hipercalórico, então, numa quantidade muito pequena, né, de abacate vai ter muitas calorias e muitos benefícios. Então, é um excelente opção para lanche, né? A gente tem a banana também, né? E também rica em potássio. Pode falar. Normalmente, quando as pacientes começam a fazer quimioterapia e rádio, elas têm que perder peso para iniciar? Não, na verdade não é de forma alguma recomendado perca de peso. Às vezes a perda do peso acontece por alguns fatores, por exemplo, pelo próprio tumor, né? O próprio tumor, ele já induz essa quebra de massa muscular, né? Já induz a quebra de gordura. Então, o próprio tumor em si, isso sem contar os tratamentos, que já afetam ainda mais no apetite do paciente, nessa vontade de comer, né? Então, esses pacientes... tem uma aqui que eu tô pedindo a Deus para não abrir a boca. Então, assim, esse paciente não pode de forma alguma ter perda de peso. O que acontece geralmente no câncer de mama
é que algumas pacientes relatam esse ganho de peso, elas vendo na balança, só que é uma coisa assim que a gente tem que analisar bem de perto, sabe? Somente para o profissional nutricionista. Se esse ganho de peso é realmente ganho de gordura, ou se esse ganho de peso é em decorrência do uso de corticoide. Porque geralmente as pacientes com uso de corticoide vai inchar mais, né? Vai reter mais água, vai ter mais fome. Então, primeiramente, a gente avalia isso. Por exemplo, a paciente X chegou com ganho de peso de 5 quilos. Se você constatou que é edema, que é inchaço, a gente orienta para que possa eliminar isso, para eliminar esse excesso, né? Então, ingerindo frutas e chás que ajudam essa eliminação de excesso de água e também reduzindo o consumo de sal, tá? Entre outras orientações. Já se o paciente é gordura mesmo, o que a gente pode fazer nesse momento do tratamento é melhorar essa alimentação. Se a paciente está mais disposta, foi liberada pelo oncologista para fazer atividade física, ela iniciar essa atividade física e juntamente iniciar uma melhora da dieta dela. Então, com mais frutas, com mais vegetais, mas jamais não é momento para perca de peso, né? Não é momento de fazer uma dieta restritiva para perca de peso. E aí, no caso, assim, a Mari não teve isso, mas eu já ouvi falar e já vi na pesquisa que muitas pacientes têm problemas de ter feridas ácidas na boca. Eu tive uma só. Sim. Uhum. Pelo menos uma só. Tem alguma coisa Ainda bem, que né? Foi menos. Porque normalmente, tem, né, a pessoa para se alimentar com isso é bem complicado, né? Na verdade é um dos problemas bem comuns, assim. Dependendo do tipo de quimioterapia e principalmente a radioterapia, pega bastante nessa região da cabeça e pescoço, né? Então, de forma geral, o que a gente pode fazer é evitar alimentos muito duros, muito salgados, tá? Com muita pimenta. Por mais que seja pouco sal, dependendo do grau de ferida, né, na mucosa ali da boca da pessoa, pode arder muito. Então, isso vai inibir ela de comer. Ela vai ficar, de certa forma, com medo de se alimentar, né? Então, a ideia não é essa. Então, estimular esse paciente a se alimentar, né? Fazer bochecho com camomila, né? É importante, porque você faz ali o chá, um chá bem concentrado. Camomila é anti-inflamatória, é cicatrizante. De preferência, faz esse chá e sem adição de açúcar, um chá gelado. Fazer 3 vezes ou mais bochechos na boca e engolir, tá? Isso ajuda bastante. Eu estou vendo aqui que o Di fez uma pergunta aqui sobre alimentos ácidos também ajudam também? Isso, também. Então, a gente fala que frutas cítricas é recomendado no enjoo. Mas se o paciente tá com muito enjoo e tá com muita ferida na boca, a gente evita nesse momento. Para não piorar, né, a dor do paciente, não trazer mais desconforto do que conforto. Né? E uma diquinha para a gente de chás que pode se tomar e que não deve se tomar. Então, os chás, assim, recomendados, né, vamos dizer assim, mais liberados, chá de gengibre, tá, para ajudar, ele também tem essa ação anti-inflamatória também, mas nada com excesso, tá, gente, por favor. Mas é uma Chá de delícia. camomila. Depois eu voltei lá e verdade. tomei, eu gostei. Viu, ó, que Deus. Então, assim, chá de camomila que eu falei, então, ajuda na digestão, ajuda na proteção dessa mucosa, né? Ela também é cicatrizante, então, é bem tranquilo. Chá claros, no geral, são chá claros. Erva doce, erva cidreira, calmante também, cicatrizante, ajuda bastante, tá? Uma coisa que eu não falei na mucosite, que a gente chama, que são essas feridinhas na boca, chupar gelo ajuda bastante, picolé de frutas também ajuda bastante. Mais ou menos uns 40 minutos antes das refeições, por exemplo, na refeição principal ou no lanche, o paciente chupar gelo ou picolé também é liberado,
para ele porque amortece aqui a área da boca e isso ajuda muito, tanto na parte do enjoo, quanto na parte das feridas na boca. Então isso dá uma aliviada boa, uma refrescada ali. Eu vou. E, Não pode continuar. ai, perdão. E daí nos chás que não podem, né? Ou que se deve evitar nesse momento, é chá verde. A gente sempre ouve que chá verde é tudo de bom. E realmente ele é. Só que o problema do chá verde é que tem compostos antioxidantes. E o que isso quer dizer? Que ele então vai proteger lá a nossa célula, o nosso DNA. E no momento da quimioterapia, não é o momento de ter essa proteção, sabe? Ele acaba interagindo, diminuindo a eficácia da quimioterapia. Porque a quimio, justamente ela quer entrar dentro da célula para causar dano dentro da célula. Daí se tiver um outro composto que vai proteger, não vai ter tanto efeito, né? Então, chá de amora para paciente com câncer de mama que faz uso de hormonioterapia também não é recomendado. Chá de graviola. Gente, a fruta em si não tem nada contra, mas assim, o chá de graviola não tem comprovação nenhuma científica de que ela vá curar o câncer. Na verdade, nada cura o câncer. Então, esses mitos têm que ser quebrados, sabe? Chá de graviola não cura o câncer, gente. Nenhum alimento tem essa capacidade de entrar dentro da célula e causar dano. Então, não isso. Erva de São João também, para quimioterapia oral também. Então, no modo geral, alguns tipos de chás, eles aumentam o efeito da quimioterapia ou diminuem. E qual o problema disso? Às vezes a gente escutando que aumentar o efeito da quimioterapia é muito bom. Na verdade, só um pouquinho. Desculpe. Na verdade, não é, né? Porque quanto mais a quimioterapia tiver aumentado esses efeitos, pior vai ser para mim. Por quê? Porque eu vou ter mais enjoo, vou ter mais vômito, vou ficar mais intoxicado ainda, né? Então, isso atrapalha, querendo ou não, na ingestão alimentar e no estado nutricional desse paciente. Então, por isso é bom a gente, como cuidador ou como profissional de saúde, sempre orientar bem, né? Procurar saber com fontes seguras, né? Sempre perguntar para a equipe se pode ou se não pode, tá? Às vezes, um outro paciente ou uma outra pessoa que passou pelo câncer vai falar, tome tal erva ou tal suco. Gente, isso é muito individualizado. Tem que ter muito cuidado com isso, sabe? Fran, eu vou falar com o pessoal aqui, já te chamando de Fran. Pode chamar, fica à vontade. O pessoal que está participando, tem a caixinha de pergunta. Quem quiser fazer alguma pergunta pode enviar. Tá? Sim. Não, eu estava vendo ali que o Di, um amigo nosso, colocou que é muito bom beber água. Eu tive que aprender a me hidratar por causa das químio, ajuda bastante, né? Sim, a hidratação, na verdade, a gente sempre fala que é o início de tudo e é a sua base. Até nós que não estamos nesse processo de doença ou de tratamento, a hidratação é essencial. Então, imagine um paciente que está em tratamento. Primeira coisa, um paciente bem hidratado vai ser menos picado na fase das quimioterapias, né? Então, a veia vai estar bem hidratada, então ela vai romper menos, né? Então, isso vai ajudar muito ali nesse momento. Então, é menos uma dor para o paciente. Outro ponto, a função renal. Algumas quimioterapias, como a cisplatina, elas são nefrotóxicas. Então, ela tem uma tendência maior em intoxicar os rins e causar algum problema, né? Agudo ou crônico. E isso quer dizer o quê? Que bebendo água, você vai fazer o seu rim funcionar mais. Isso a gente já sabe, mas no paciente oncológico é muito mais importante, né? Outro ponto, paciente com diarreia, com vômito frequente, ele vai desidratar. Então, isso entra também em hidratação, com água de coco, né? O próprio soro também, no caso das diarreias. E assim, além de tudo isso, o paciente que se hidrata muito, que tem essa ingestão hídrica, né, muito boa, ele vai estar eliminando os restos da quimioterapia pelo xixi, né? Então isso já é maravilhoso. Vai ficar menos inchado, né?
entre outros benefícios, mas o foco principal é esse. E o que a gente recomenda é no mínimo 3 litros de água. Então, alguns pacientes não conseguem nem tomar 2. A gente sabe que é muito, que não é fácil, ainda mais no frio, né? Mas o que a gente pode orientar aí é o paciente começar aos poucos. A gente não vai conseguir. Por exemplo, hoje eu vou tomar 3 litros de água. Às vezes você vai conseguir, mas a maioria das vezes não, né? Então, começar aos poucos. Eu vou tomar uma garrafinha de 500 ml pela manhã, uma tarde e uma noite. E assim, aumentando gradativamente. Aí você pode me perguntar, mas o chá pode tomar? Olha, o chá não substitui a água, né? Você pode tomar sim, se você quiser, tranquilo. Mas nada em exagero, sabe? Porque o chá em si, ele tem seus benefícios, mas tudo demais faz mal. Então a gente tem que pensar nesse ponto. Mas hidratação é um dos pontos principais do paciente oncológico, sim. Eu vi que fizeram acho que a Anieta que fez uma pergunta se pode as águas aromatizadas, né? Que colocam para tomar. Isso. Pode sim. A gente pode orar. Para quem não sabe, o que é água aromatizada? É uma água, a sua garrafinha lá, né? A gente pode colocar uma rodela de limão, uma rodela de laranja, um morango, um pedacinho pequenininho de gengibre, hortelã, desde que sejam, claro, muito bem higienizados, né? A gente pode estar adicionando e tomando, porque tem paciente que tem muita dificuldade, né? Na água em si pura, a gente pode aromatizar elas, é uma boa saída. Entendi. Tem uma pergunta também da Clarice Marques 81. Alimentos crus são contraindicados durante o tratamento? Carnes, por exemplo? Então, sim. Carne de frango, sempre muito bem cozida. Então, a gente tem que reparar bem. Por exemplo, tem uma coxa de frango, vou assar ou vou cozinhar, tem que observar se aquela parte próxima do osso está rosada. Se ela estiver rosada, você deixa mais tempo, tá? Carne em si mal passada, contraindicado. Ovo com gema mole também não. Por quê? Porque todas essas carnes mal passadas, elas podem conter bactérias que vão fazer mal para o paciente. Se para uma pessoa normal comer um bife lá mal passado é tranquilo, para um paciente que está em tratamento, ou ele nem precisa estar em tratamento, ele só precisa estar com a doença, a imunidade dele pode cair muito e ele fica muito mais suscetível a esse tipo de problema, de internamento, de doenças, né, que contaminou ele por conta da própria alimentação. Então é importante a gente cuidar sempre com isso. A gema tem que ser dura, carne bem passada e evitar também peixes crus. Camarão também é contraindicado por conta desse risco de contaminação. Outra coisa, existem suplementos nutricionais que o paciente pode usar? Então, assim, de modo geral, a suplementação no paciente oncológico é essencial. Por conta, né, dessa baixa ingestão alimentar, né, por vários fatores emocionais, às vezes até o paciente, igual a gente falou, que não tem um cuidador que ajude, etc. Né? E o próprio estado da doença, né? Ele se alimentando sozinho, ele não consegue suprir tudo que a doença e o tratamento demanda do corpo, tá? Então a gente usa sim esses suplementos nutricionais para dar um aporte, dar um apoio para o paciente, né? E a gente tem duas situações na suplementação do paciente. A primeira que muito me perguntam é sobre suplementação oral. É na questão de, sabe, esses polivitamínicos de farmácia, ômega 3, essas coisas. Então, assim, a gente tem que se atentar bem a isso, porque no polivitamínico vai ter inúmeras vitaminas e inúmeros minerais, tá? É jogar dinheiro fora, na verdade. Porque, assim, todos aqueles minerais e vitaminas, algumas substâncias, eles competem no mesmo sítio de absorção. Então, você não vai absorver tudo aquilo. Primeira coisa. Segunda coisa, para ser suplementado, por exemplo, eu vou suplementar no paciente vitamina D, magnésio e potássio, vamos supor, né? Eu vou mandar manipular. Mas essa minha conduta vai ser só se eu realmente observar isso no paciente e
ver ali nos exames clínicos dele, exame laboratorial. Eu não posso pedir uma suplementação de algum mineral, alguma vitamina, se eu não observar isso. Então tem que se atentar muito a isso. E também na parte de suplementação mesmo desses pacientes, a gente pode suplementar com whey protein, também já me perguntaram isso, com proteína isolada. E no mercado existem inúmeros, né, suplementos nutricionais para o paciente. E também reforço aqui a importância de ser acompanhado e só suplementado de acordo com a prescrição de uma nutricionista oncológica, tá? Por quê? A gente comentou também que alguns tipos de quimioterapia são nefrotóxicas. Então, se eu, por minha conta, eu vou aqui porque é proteína, vou tomar 5 vezes ao dia porque a proteína é bom, eu preciso. Isso pode causar, sim, dano aos nossos rins. Então, isso é uma responsabilidade grande. Então, tem que ser muito bem avaliado e muito bem feito isso. Fran, tem alguma coisa mais que você queria complementar? Que eu não te perguntei? Então, eu queria complementar alguns pontos importantes, né? O primeiro, que é bem polêmico, eu não sei se no teu público é assim, mas no meu, mais ou menos, é jejum intermitente. Então, assim, existem estudos para outros tipos de pessoas, então, população saudável, tá? Alguns estudos relataram alguns benefícios em praticar o jejum intermitente, tá? E para quem não sabe o que é jejum intermitente, é quando a pessoa realiza um jejum mesmo, só toma líquido, por exemplo, de 10 horas, 20 horas, 30 horas, né? Eu Então, morro. isso eu também me assusto. Eu, particularmente, mesmo antes da nutrição oncológica, eu não recomendo. Porque, para mim, alimento é feito para comer. Não é feito para ficar tanto tempo de jejum. E vendo esses estudos, são poucos estudos, mas existem. Existem ainda na internet, né? Infelizmente, uma população e até profissionais de saúde que estimulam isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente falou aqui, o paciente não pode perder peso. Como que eu vou deixar um paciente em tratamento 10, 15 horas? Não tem base nenhuma científica nisso. Aí alguém vai me falar, mas o jejum intermitente fulaninho fez e deu certo. Aí eu falo, que bom que deu certo. Porque na prática da ciência da nutrição não existe nenhum respaldo científico que indique esse procedimento. Pelo contrário, a gente indica mais efeito maléfico do que benéfico para o paciente. Tem mais uma pergunta aqui. O Dia Albuquerque, o nosso amigo. Que alimento é essencial, que sempre é bom comer? Então, assim, de modo geral, alimentos vegetais. Frutas, que a gente conversou aqui, né, sobre as frutas, legumes, hortaliças, de preferência orgânico. Mas a gente sabe que o orgânico, infelizmente, ainda o preço é muito alto, né? E nem todo mundo tem acesso a uma horta em casa, por exemplo. Então, o que você puder consumir de alimento orgânico seria o ideal. Mas se você não puder consumir, também não tem problema. Não tem problema, né? Atividade física é essencial também. E junto com a alimentação, a gente tem que pensar assim, nenhum alimento a gente deve excluir. Veio para mim muitas perguntas sobre carnes, a gente não pode excluir, né? Carne de frango, peixe, ovos, exceto sim, se você é vegetariano. Deu uma travadinha na... É só esperar que já vão. O ideal é não excluir nenhum tipo de alimento, tá? Porque isso pode causar dano, assim, de uma forma isolada, por exemplo, lactose. Tá na moda agora lactose e glúten são os vilões. E, gente, lactose é um componente do leite. O glúten também é um componente, né? E por que eu vou excluir se eu não sou intolerante? A gente só exclui baseado numa orientação nutricional de algum profissional e também se eu for intolerante. Então, não tem lógica eu excluir um alimento se eu não sou intolerante. Então, isso não faz o alimento ruim nem bom, né? A gente tem que pensar nisso. Tem uma pergunta? Não, uma coisa que eu comi muito assim e que me ajudou na imunidade
põe. Uhum. É inhame? Um negócio que não tem gosto de nada. Isso. É, Inhame. parece É uma que é de batatinha. raiz, né? Isso, aham. E Então, assim, tudo que era de raiz. Aí o que eu mais gostei foi a batata doce. ai, é bom, viu? É muito bom. Então, assim, para imunidade, de modo geral, eu como inhame, mas eu não sou fã porque realmente a gente tem que temperar bem ali por conta do que não tem um gosto assim, né? Tem Ai, gosto de nada, né? característico. Mas assim, o inhame é É muito nada bom. e nada. Então ele tem, é, então assim, ele é muito rico, né? Além de ele ter carboidratos complexos, né? Ele tem, são uma gama de vitaminas que atuam na imunidade. Então, vitaminas do complexo. Olha. É só esperar. Travou um pouquinho aqui, a gente está aguardando para ver se volta. Vamos ver se volta ao normal. Ih, até a gente também deu uma travadinha. Deixa eu ver, ele deu uma caidinha, vou ver se eu chamo a Fran de novo. Peraí, peraí que deu uma travadinha, vou ver se chamo para a gente dar uma... de novo. Inhame tem gosto de inhame mesmo, eu não tem gosto de nada. Voltou? Voltou. Gente do céu. Será Não que eu sei falei o que houve, demais? deu uma caidinha. Não. Eu fico só com medo de Ai, repente gente, eu não acho que chega eu a falei salvar, demais, né? daí o negócio caiu. Será? Será que eu não vou conseguir salvar por causa disso? Mas não tem problema, tá válido, porque foi muito Peraí, bem legal. peraí. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Ah, então tá. Então, então dicas para imunidade. Inhame, a gente pode adicionar no suco, né, como refogado, por conta dessa carga de vitaminas que ele tem, né, carboidratos complexos, né, então é um carboidrato que não aumenta muito a glicemia e isso também tem benefício. As frutas cítricas, como eu falei, também pela vitamina C, pelas fibras, também ajudam muito. É, Oleaginosas, então, amêndoa, castanha, amendoim, possuem gorduras boas, né? Que vai ajudar o paciente. E também o leite, né? O leite também não é vilão, né? Ele é um alimento muito completo, com proteína, vitamina D, cálcio, né? Então, é importantíssimo para a imunidade. São aí uns elementos que podem ajudar muito, mas nada isolado, né? A gente sempre tem que pensar Pergunta nesses da Anitta. alimentos, mas também tem que pensar numa alimentação mais equilibrada, né? A Anitta perguntou se inhame só cozido ou pode ser tipo purê. Pode ser da forma que você quiser, tá? O purê é uma forma muito boa, principalmente para paciente com enjoo, paciente que não consegue comer muito volume, adicionado em sopa, adicionado em suco e milkshake, é ótimo. Pode usar da A forma que você Anitta, a preferir. gente conhece a Anitta, ela não pode falar muito para ter a mortinha na casa dela, sabe? Ela Ah, planta tudo ali, ela é marido, ela plantam é tudo. toda veganinha. Então a gente Tá brinca, mas travando ela... pra. Voltou? Voltou? Ó, tá travando um pouquinho a Mari pra mim, mas eu tô escutando você. Tá. Tem a pergunta do Di. Além de tudo ser natural possível, a pessoa pode comer doce Uhum. assim, para se sentir mais leve? Pode sim, tá? Assim, uma saída para quem quer comer doce Ale, é as frutas, as frutas secas também.
é uma boa, tá? Às vezes tá com muita. Tem paciente que tem muita ansiedade, sabe? Isso é natural, acontece realmente. Mas a gente tem o chocolate 60%. Ele contém açúcar, mas em menor quantidade. E é um doce, tá? Mas assim, de forma geral, se o paciente está com muita vontade de comer aquele doce, eu não vejo problema. Ó, por exemplo, eu tô com muita vontade de comer um pudim de leite condensado. O paciente pode comer? Ele pode comer, desde que seja uma quantidade pequena e que ele também não seja diabético, né? Para não acabar atrapalhando mais do que ajudando. Mas de forma geral, os doces mais naturais, assim, tá? Mas se o paciente tiver com muita vontade de comer aquele doce, não vejo problema nenhum, tá? Não vai ser uma vez que vai acabar com tudo, né? É verdade. Perguntaram de comer inhame, deixa eu só ver que subiu aqui, cozido, tipo purê com frutas, assim como a batata doce. Isso, aham. Pode, né? Nenhum dos dois Tranquilo. eu acho muito legal, não, mas é bom. Batata doce também é uma ótima opção. Tem alguns pacientes que usam até no café da manhã batata doce, sem problema nenhum daí, tá? É bom. Eu gosto de colocar minha no air fry, aí ela fica mais durinha assim. Isso, tem paciente que faz também aqueles chips de batata doce como salgadinho também. É bem Olha, gostoso. Temperadinho, assim, é muito bom. uhum. Boa ideia. Oi, dona Lê. Obrigado aí. Tá. Fran, fique só preocupado para que eu não consiga salvar a live, porque eu não sei quanto tempo que a gente está. Eu queria te agradecer Aham. muito, tá? Obrigado aí por ter Imagina. aceitado o nosso convite. Desejo saúde para sua mãe. Eu vou continuar acompanhando. Eu tenho visto lá, inclusive eu vi Ah, ela obrigada. com pijama lá, muito legal. Te agradecer muito por ter ajudado a gente, dado essas dicas, e a gente vai se falando. Só mais uma E eu que coisa, agradeço pelo convite. eu vi a Clarice aqui, eu fazia danoninho caseiro pro meu caçula de batata doce, com maçã e morango. Aí é bom, né? Então eu te Ah, é muito agradeço bom, muito. né? É, Ai, mas tem que tomar obrigada pelo cuidado com a convite. quantidade, né, Fran? Isso, aham, com a quantidade. Assim, é a variedade que comanda. Nada demais é bom, tá? Por mais que seja saudável, nada exagerado é o melhor, sabe? Sempre o equilíbrio. E eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês. Espero em outra oportunidade também continuar, né? Falar mais sobre isso que é importante e ajudar também Obrigado. outras famílias, outras pessoas. Com certeza. Muito obrigado. Só lembrando, pessoal, que vai ter sorteio lá na página, para o pessoal ainda, logo que encerrar a live, a gente vai fazer o sorteio e colocar o vídeo do sorteio. São Uhum. dois sorteios, né? Duas pessoas vão ganhar e a gente vai enviar. E aí a gente coloca na página para o pessoal ver quem ganhou. Boa sorte! Só mais uma coisa lembrando, não sei se agora comecei com a primeira live e acabei me interessando por outras coisas para aproveitar para perguntar. No próximo mês, nós vamos acho, fazer uma outra live com uma médica sobre radiologia. Então, acho que deve ser legal também. Agora a gente começou, a gente vai tentar levar mais para frente. Fran, tudo de bom para você. Para Muito, você muito, também. Muito muito obrigada, obrigado. gente. E a gente vai se Obrigada falando. pelas dicas. Imagina, obrigada. É um Foi prazer estar aqui, viu? enriquecedora, foi mesmo. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, gente. Tchau, Obrigada por vocês tchau. estarem aqui Obrigada. conosco. Obrigada, Fran. Obrigado a todo mundo que Beijo, participou. Ale, todo mundo que está aqui, Elaine, Marcela, minhas amigas, muito obrigada. Vocês darem esse apoio para a Fran, ela é maravilhosa. E leva essa informação para frente aí para quem está passando por essa situação desse tratamento. Confie em Deus que tudo dá certo. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau.